Olá, tudo bem com você? Animado para mais uma aula? Que coisa boa, prof também. Vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão que eu acredito que você realmente vai gostar. Está lá em Salmo 51:10, que diz o seguinte: Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Se nós todos os dias buscarmos ao Senhor, Ele vai nos dar essa força que precisamos para as lutas de cada dia e para as vitórias que estão nos esperando, ok? Essa é a mensagem para mim e para você hoje. Mas agora nós vamos trabalhar um pouquinho realizando alguns exercícios, algumas questões, envolvendo, então, a interpretação e a compreensão, envolvendo a argumentação, ok? Ótimo. Então, você vai acompanhando, anotando quando for necessário, ok? Então, vamos ver aqui o primeiro. Você tem aqui um texto, tudo o que você precisa saber sobre os deuses da mitologia grega. Se você for direto para o enunciado, você vai ler o seguinte: assinale a alternativa correta. Do texto acima, depreende-se que, do texto acima. Então, texto acima, você volta ao texto. Depreende-se que os deuses não eram onipotentes porque eram imortais. Como eu vou responder essa? Eu vou precisar ler o texto. Aqui eu tenho, então, uma questão de quê? De compreensão. Eu tenho que retornar ao texto. Então, vamos fazer isso juntos? Os deuses da mitologia grega são as divindades da religião praticada na Grécia Antiga. Sendo uma religião politeísta, os gregos acreditavam na existência de diversos deuses e deusas, cada um com o poder de influenciar um diferente aspecto da natureza. Os principais deuses da mitologia grega são Zeus, rei dos deuses, Hera, Poseidon, Hades, Apolo, Artemis, Afrodite, Ares, Dionísio, Hefesto, Atena, Hermes, Deméter e Hestia. Apesar de serem imortais, os deuses não eram onipotentes, sendo obrigados a obedecer às forças do destino. Eles também apresentavam vícios e sentimentos humanos, sendo muito comum que andassem entre os mortais e até desenvolvessem relacionamentos com eles. Antes da era dos deuses ter início na mitologia grega, houveram duas gerações que reinaram no mundo. Primeiro foram as divindades primordiais, que surgiram no momento da criação. Na sequência foram seus filhos, os titãs. O rei dos titãs era Cronos. Com a esposa Reia, teve 6 filhos: Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Devido a uma profecia, Cronos tinha medo de ser destronado por um dos seus filhos e por isso engolia-os assim que nasciam. Reia conseguiu salvar o filho mais novo, Zeus, e quando este cresceu, libertou os irmãos da barriga do pai. Assim teve início a guerra entre os titãs e os deuses. Após 10 anos de luta, os deuses foram vitoriosos, e Zeus se tornou o rei dos deuses, enquanto Poseidon se tornou o rei dos mares e Hades o rei do mundo inferior. Ok? Então, aqui você percebe que abaixo está ali o site, né, de acesso, onde você tem o trecho desta obra. Então, tudo que você precisa saber sobre os deuses da mitologia grega. Bom, agora nós lemos e agora nós vamos entender qual alternativa, então, será a correta sobre o texto. Os deuses, eles não eram onipotentes porque eles eram imortais. Olha o que diz lá, apesar de serem imortais, os deuses não eram onipotentes. Marcaria essa? O politeísmo era praticado apenas na Grécia Antiga? O que diz lá? Os deuses da mitologia grega são as divindades da religião praticada na Grécia Antiga. Uma religião politeísta. Os gregos acreditavam na existência de diversos deuses, mas aqui está dizendo que o politeísmo era praticado apenas na Grécia Antiga. Essa palavrinha apenas, o que você acha? Letra C. A era dos deuses começa com o deus Cronos. Antes da era dos deuses ter início na mitologia grega, houveram 2 gerações. Aí você começa a perceber ali, você marcaria a letra C. Vamos ver a letra D. Os deuses eram comumente confundidos como humanos. Eles eram confundidos ou eles se relacionavam com os humanos. Os deuses não tinham controle sobre tudo. Qual você marcaria? Você percebeu que essa questão é uma questão de compreensão. Então, você leu o enunciado, você voltou ao texto, e aí você percebeu aqui no segundo parágrafo que diz o seguinte:
apesar de serem mortais, os deuses não eram onipotentes. Se eles não eram onipotentes, então os deuses não tinham controle sobre tudo, ok? Então é uma questão de compreensão, por quê? Porque a resposta você tem aqui no trechinho do texto, ok? Ótimo. Vamos fazer agora a questão 2. E a questão 2 é interessante porque você tem uma linguagem, um texto com linguagem verbal e não verbal. Intolerância religiosa é crime. E aí você tem aqui no meio desse texto, né? Então você percebe que é um texto informativo, é um cartaz. E aqui você tem esses símbolos relacionados a cada uma dessas religiões aqui, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, ok? E aí você tem diversidade, aí diz assim, ó, respeite a diversidade. E ali está o site onde você consegue visualizar, então, este texto. Agora, lemos o texto, vamos para o enunciado, que eu tenho um texto híbrido, com imagem e com texto verbal. A análise dos aspectos verbais e não verbais do texto leva à inferência de que a intolerância religiosa no Brasil. Então, você começa a perceber que essa questão aqui, você já grifa, ó, a análise. Quando fala análise, para você pensar, analisa o quê? Os aspectos verbais ou não verbais, certo? Que leva à inferência. Olha a palavrinha aqui, ó. Inferência é a sua interpretação. Então, aqui nesse segundo eu tenho o texto de interpretação. Tudo isso está trabalhando o quê? A sua argumentação. Então, a intolerância religiosa no Brasil, ela provém unicamente de pessoas descrentes em Deus, que pregam a desordem, a insurgência, os ritos em geral. Você viu isso ali? Só pede respeito e diversidade, por quê? Porque eles promovem insurgências? B, foi intensificada com o surgimento de diferentes seitas visando combater a Igreja Católica, ainda hoje com o maior número de fiéis no país. Você marcaria essa, B? Letra C, é acirrada pelos praticantes do catolicismo, os únicos que atacam os que pregam outras ideologias, tentando manter seu espaço hegemônico na sociedade brasileira. Onde você viu aqui a ênfase para o catolicismo nesse texto informativo? Letra D, motivou um artigo na Constituição Federal de 1988 que considera inviolável a liberdade de crença e prevê o livre exercício dos cultos, garantindo inclusive a proteção aos locais de devoção e suas figuras. Nosso país é um país laico, lembre-se disso. Letra E, decorre do combate que outrora se fez às religiões tradicionais africanas. Você está vendo isso em algum momento ali? Não. Respeita a diversidade. Então, isso é um respeito. O que você consegue inferir? Que deve ser o quê? Obedecido. Então, o artigo da Constituição confirma essa nossa inferência sobre a intolerância religiosa no Brasil. A necessidade de criar um artigo para proteger a fé dos indivíduos, dos brasileiros. Vamos agora à questão 3. E na questão 3, você tem novamente um trecho de um texto do Érico Veríssimo. E agora nós vamos ler o enunciado, ver se a gente consegue responder só pelo enunciado. Para manter a estratégia escolhida para o seu texto, olha, estratégia escolhida. Então, você já fez uma relação. Significa que eu tenho o quê? Uma argumentação. Ótimo. Se fala estratégia. O segundo parágrafo, ele pede para você retornar lá, né? O segundo parágrafo do fragmento em análise pode ser entendido. Entendido como? Se é uma estratégia, foi um aviso, um apelo, uma advertência, uma intimidação, uma chantagem, uma promessa ou uma ameaça. O que você acha? Se é uma estratégia. Vamos ver. Vamos ver. Lembro-me de que certa noite eu teria uns 14 anos, quando muito encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto o médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da polícia municipal haviam carneado. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim, se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de ficar segurando essa lâmpada para ajudar o doutor a costurar talhes e salvar essa vida?
Desde que adulto comecei a escrever romance, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiça como a nossa é acender a sua lâmpada, olha a resposta aí, fazer luz sobre a realidade do seu mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão. Propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos? Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos de nosso posto. Ok? Então, Sol de Clarineta, do Érico Veríssimo. Então, agora, para manter a estratégia, o que ele fez? Ele fez um apelo e uma convocação, ok? Ótimo. Outro texto que desenvolveu a sua argumentação. Ok? Você compreendeu, você interpretou e você marcou a alternativa adequada e pertinente. Agora vamos à questão 4. A estratégia sinistra dos cigarros eletrônicos. Agora vamos direto ao enunciado, ver se a gente consegue responder sem ler o texto. Olha, o emprego de algumas palavras em determinados contextos ajuda a apresentar e a reforçar o posicionamento defendido sobre um tema. Olha, posicionamento defendido, novamente a argumentação. Aí ele pede para você encontrar algumas palavras, é isso? Não, ele só está explicando para você que o emprego de algumas palavras em determinados contextos ajuda a entender o posicionamento do autor daquele texto sobre o tema abordado. Agora, vamos ao enunciado. No texto de Drauzio Varela sobre a indústria do tabaco, o posicionamento do autor é reiterado, é reafirmado, pelo emprego de que palavra das apresentadas a seguir. Esse texto você vai precisar voltar e ler, porque ele é o quê? De compreensão, ok? Vamos ver aqui. A estratégia sinistro dos cigarros eletrônicos, sem controle, os aparelhos tornarão as crianças dependentes de nicotina. Eles foram lançados com os pretextos de ajudar fumantes a se livrar da dependência de nicotina. Por alegarem não conter as substâncias cancerígenas e a fuligem resultante da combustão do fumo, evitariam riscos de câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares obstrutivas crônicas. Numa demonstração inequívoca, olha o que está escrito aqui, das intenções da indústria mais criminosa da história do capitalismo ocidental, a Altria, a maior fabricante de cigarros nos Estados Unidos, detentora das marcas Marlboro e Parliament, entre outras, acaba de investir 12,8 bilhões de dólares na compra de 35% da Juul Labs, empresa que domina 1/3 do florescente mercado de cigarros eletrônicos do país. Então, qual é a palavra que ele usa? Ah, olha ela lá e olha ela aqui, numa demonstração inequívoca. Uma questão de compreensão. Você acha a resposta no texto. Primeiro, você tem que entender o tema para poder encontrar a resposta. Ok? E agora vamos fazer a questão 5. E na questão 5, você tem novamente um trechinho ali, vamos dar mais uma analisada e ver se você prestou atenção. O paradoxo apresentado no texto, ó, paradoxo, é uma ideia absurda, mas com sentido para aquele contexto, ok? Apresentado no texto explica pelo quê. Agora vamos ter que ler o texto. Leia o texto a seguir. Se desde sempre abundaram as cozinheiras, também é verdade que os grandes nomes da arte culinária foram quase sempre do sexo masculino. Imagem estereotipada ou não, certo é que, por toda a Europa, a cozinheira esteve associada à confecção dos pratos tradicionais saborosos, que se repetiam sem perspectiva de inovação, porquanto o cozinheiro era um artista artesão dotado de espírito inventivo. Assim se compreende que o século XIX tem assistido um pouco por todo lado a diferenciação clara entre o cozinheiro profissional e o maître, e o cozinheiro doméstico, frequentemente uma cozinheira, e que na atualidade essa divisão tem assumido algum radicalismo. Olhe só,
assim que se compreende que no século XIX tenha, então, no século XIX, tem existido um pouco por todo lado a diferenciação, se for uma diferenciação, olha que ele começa lá no texto, se desde sempre, olha essas palavrinhas aqui, desde sempre, isso mostra que o paradoxo está onde? Na hierarquização da estrutura social, ok? Aqui eu vejo comprovado no início e nesse trecho que nós marcamos aqui, ok? Nós concluímos agora a nossa revisão com questões argumentativas envolvendo compreensão e interpretação. Com certeza você prestou atenção, você é muito expert e sem problemas para você essas questões, ok? Um abraço, vejo você na próxima aula. Até lá!